Então, e nesse momento, alguma coisa muito importante para nós, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre ciência e fé. Isso é importante, essa relação ciência e fé. Quem é que manda em quem, como se complementam ou não se complementam. É um momento de reflexão, é tão rápido, mas a gente tem alguém que vai nos ajudar a refletir. Eu saúdo e acolho com muito carinho Vanderlei Banhato. Bem-vindo à nossa bênção da manhã. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês nessa manhã, não é verdade? Seja bem-vindo, viu? E, poxa, você é membro da Pontifícia Academia de Ciências? Que beleza! Exatamente, eu sou uma dessas pessoas que foi escolhido para estar lá. Escolhido pelo Papa, né? Escolhido pelo Papa para estar na Academia de Ciência do Vaticano, não é verdade? Quem é escolhido pelo Papa, no mínimo, já é meio bispo, não acha, mano? Sempre a gente tem que agradecer os privilégios que recebe. Sim. E tentar fazer deles o melhor possível, não só para a gente, mas para os outros, né? Como vocês têm dito aí, é muito importante que a gente entenda em que contexto as coisas acontecem na vida da gente. Exatamente, né? E aí eu gostaria que você realmente trouxesse para a gente esse esclarecimento. Ciência e fé se contradizem, se complementam, a fé manda na ciência, a ciência manda na fé. E afinal, até falar um pouquinho dessa Pontifícia Academia de Ciências, que nem todo mundo sabe que existe, viu? Isso. Não, sem dúvida, a ciência. Eu sou cientista, né, da Universidade de São Paulo, sou físico atômico e molecular. O que eu tento entender é como que o mundo microscópico, aquele que a gente não enxerga muito bem, como que ele se arranja, quais são as leis básicas que determinam a acomodação dos átomos, o encontro dos átomos, as reações que são tão importantes para a manutenção da vida e assim. Então, a ciência, de um modo geral, faz isso. Ela tenta entender as leis básicas. Sim. Né? A gente tenta entender como que é o comportamento da matéria. E sabendo o comportamento da matéria, nós podemos, de alguma maneira, entender o que acontece e o que vai acontecer. Mas isso não nos tira aquela parte de quem fez as leis, né? Como Sim. que elas chegaram ao que são. E essa parte a ciência não consegue responder. Por que as coisas são como são é a parte divina. Essa é a parte que nós temos que entender, que há uma organização superior daquilo que nós entendemos. Sim. Portanto, não há um conflito. Nós queremos entender como que as leis se passam, qual é o relacionamento das coisas. Mas nós não conseguimos entender quem que fez, quem que foi capaz de fazer essa arquitetura Sim. tão bem organizada, que dá origem à vida, que dá origem a tudo que está ao nosso redor. Sim. E mais ainda, como que as coisas têm que interagir entre si. Você imagina, a gente, às vezes, por um desbalanço de uma quantidade tão pequena de alguma substância, ficamos doentes. É um balanço tão perfeito que tem que ter um equilíbrio nisso tudo, não é? Então, não há conflito. Embora, você sabe, né, muita gente que está ligada à ciência se diz ateu, se diz agnóstico, mas, aliás, a maioria dessas pessoas que entendem ciência e que entendem esse complexo são mais cristãos do que aqueles que se declaram cristãos. Verdade. Eles entendem a necessidade da coletividade, a necessidade das coisas se encaixarem da maneira boa, da maneira perfeita, não é? Eles entendem que atos que nós fazemos que não concordam com essa harmonia natural acabam virando vícios, acabam virando coisas malignas. E quando a gente participa com o bem, participa com atos bons, eles viram as virtudes. É verdade. Então, até isso a ciência consegue, e um cientista que está seriamente envolvido, ele consegue entender essa necessidade. Não há conflito, porque, em geral, a natureza ela não é conflitosa. Quando foi organizado
a nossa vida, quando foi organizada a natureza, as coisas foram feitas para se encaixar e para ter um curso normal. Funcionar Quem bem. cria os conflitos normalmente são pessoas. Exatamente. Né? A gente vê o mundo como está, portanto, não há conflito entre a fé e a ciência. Há diversas atenções que nós devemos tomar. Sei. Não é verdade? Eu me encontro, às vezes, com o Papa, né? E adoro os discursos do Papa, recebo diariamente o boletim do Vaticano, com as diversas mensagens que o Papa nos envia. E, então, o cientista tem que, naturalmente, no seu íntimo, ter uma fé. Senão ele não acredita no que observa. Porque aplicar as leis, você tem que entender que ela tem uma lógica. Sei. Não é? Já que nós não formulamos a natureza, nós temos que entender o que está por trás de quem formulou. Exatamente. Então não há conflito, não há conflito. E eu sou uma pessoa católica, um dos poucos membros da academia que é católico. Ou seja, na academia há pessoas que não são católicas também, né? A maioria não, né? Eu vou depois falar da academia, sua composição, mas a maioria não é católica. Sim. Mas isso não invalida, né? A contribuição que a ciência pode dar para Vanderlei, o contexto da igreja. A gente está com pouco tempo. Fale rapidamente da academia para que a gente saiba que órgão que é esse que existe. A Academia de Ciência foi fundada em 1603 por Galileu Galilei e ela é uma necessidade que a igreja, aliás, a Igreja Católica é a única que tem uma academia de ciência. Hoje nós temos mais de 30 premiados com o Nobel, que são membros da academia. Nós somos em torno de 70 membros atualmente, divididos em todo o mundo. E a nossa preocupação principal é entender o contexto da ciência. Porque, como o Papa disse, né, abraçar a fé não lhe tira a obrigação de homem, não lhe tira a obrigação de entender as coisas, não lhe tira a obrigação de trabalhar duro no dia a dia. E entender a natureza, entender as leis básicas e esse contexto todo é importante nessas responsabilidades. Certamente, né? Então, a ciência procura dar para a igreja a contextualização de tudo aquilo. Tá, e muito obrigado, Vanderlei, por tudo isso que você comunica para a gente, né? É tão importante perceber que não há contradição, né? Quando há alguma contradição, são com as nossas crendices, mas não com a nossa fé cristã. Isso é muito importante. Não com a nossa fé cristã. Exato. Nós temos... você mesmo disse aí que nós somos o templo vivo de Deus, né? Assim, graças a Deus, viu? Grande abraço para você. A gente vai ter certamente ocasião de conversar um pouco mais e aprofundar esse assunto aqui no nosso Bênção da Manhã. Então eu que agradeço e tenhamos todos um bom e santo dia. Que assim seja, né?